Então, nós vamos fazer a nossa prece de abertura dos trabalhos desta noite. E quando a gente pensa numa prece, a gente pensa em projetar da nossa intimidade aquilo que nós temos de melhor. Sentimentos de paciência, sentimentos de fraternidade, pensamentos mais equilibrados, para que, quem sabe, Senhor, a espiritualidade que tudo vê, que tudo sabe, que conhece as nossas deficiências, mas neste momento, vendo a nossa boa vontade em emitir ondas mentais superiores, ela pode trabalhar com essas ondas mentais e aplicá-las diretamente às regiões que mais precisam. Há tanto sofrimento ainda em nosso planeta, tantas dificuldades, que nós pensamos e pedimos, Senhor. Permita que, mesmo que muito pouco pela nossa pequenez espiritual, possamos contribuir com nossos pensamentos, com a nossa fé, com a nossa oração, pelo bem-estar e pelo equilíbrio das nações, para que os irmãos se respeitem como filho de Deus, nosso Pai Criador, e todos nós possamos viver dentro de uma fraternidade que é aguardada para este milênio, para esta nova realidade do nosso planeta. Abençoe a cada um de nós, Senhor, e que possamos, nessa noite, mais uma vez, fazermos reflexões sobre a mediunidade, entendendo a sua utilidade, a sua aplicação e, acima de tudo, Senhor, a responsabilidade que estamos assumindo a partir do momento que passamos a conhecer um pouco mais, a nos inteirar dos seus meandros, das dificuldades e de tudo aquilo que surge também como um obstáculo à nossa frente, para que possamos transpor e crescer como espíritos. Abençoe-nos a todos, permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós estamos estudando o capítulo 6º, né? Romances mediúnicos. E a Ivone começa a contar para nós as particularidades de médiuns durante o transe mediúnico na recepção de mensagens, de romances, de obras literárias. Ela mostra também, né, e nós paramos a semana passada justamente nesse ponto, que é uma diferença muito grande entre médiuns. Existem aqueles, como ela cita Chico Xavier, eram médiuns missionários, aqueles que já reencarnam com uma missão dentro do campo da mediunidade. Então, a mediunidade dele não era uma mediunidade de provação. Ele não precisava provar nada para ninguém, pelo contrário. Ele precisava de um campo de trabalho para que pudesse colocar para fora toda a sua potencialidade, toda a sua capacidade. Em uma palestra, Divaldo Franco conta que Chico Xavier precisou conter parte do seu dom mediúnico. Os espíritos trabalharam para que ele pudesse, né, conter aquela captação toda, para que ele não tivesse uma vida totalmente fora da realidade humana. Imagina se ele fosse a sua potencialidade total, então. Um homem que tinha, né, uma percepção muito aguçada, uma vidência muito apurada,
que tinha, né, o dom da psicografia e deixou 412 obras psicografadas nesse tempo todo de renúncia e dedicação. Então, ele tinha o messianato, o compromisso da mediunidade de ordem superior. Mas existem médiuns que também têm um compromisso, e esse compromisso ele é expiatório, e ela se encaixa nessa classificação, dizendo que esses médiuns, eles tiveram um comprometimento no passado que faz com que eles, nesta atual existência, necessitem reconstruir caminhos. Então, por exemplo, ela que tinha um compromisso na área da psicografia, na verdade, ela estava reencaminhando almas. Porque imagina o compromisso de um escritor. Ele vai lá, publica uma obra, e aquela obra tem toda a sua ideia, a sua personalidade, tem os seus ideais, tem o seu pensamento, e ele acaba induzindo as pessoas que leem aquela obra a concordar, a discordar, a criar pensamentos, a avaliações, a julgamentos, e esses pensamentos, proporcionados por esta obra, fazem com que essa pessoa alcance, né, etapas mentais de sintonia. Como é que isso pode ser complicado ou não? Um exemplo clássico que nós temos é do escritor Camilo Castelo Branco, que nas suas obras romancistas, vários personagens suicidavam, porque não encontravam o amor, porque eram, né, deixados de lado, porque não se realizavam na vida. E algumas pessoas que lessem aquelas obras em momentos, né, talvez de fragilidade na vida, poderiam se motivar a tomar decisões funestas pelo conteúdo que ali estava. E, de certa forma, esta responsabilidade está também sobre aquele que escreve. Por isso, a responsabilidade de assinar uma obra é muito grande. Não à toa ele é o espírito que escreve Memórias de um Suicida, numa tentativa também de despertar vários outros para que não se enveredem por este caminho. Mas o que ela quer dizer para nós é que existem dois tipos de médium. O missionário, aquele que já vem para esta encarnação com um compromisso, que já vem pronto, que tem uma facilidade muito grande de recepção, e aquele que tem a mediunidade expiatória, que se ele não trabalhar com ela, ele acaba perdendo uma grande oportunidade na vida de diminuir as suas cargas kármicas. Lembra, por exemplo, o trabalho do médico Adolf Fritz na espiritualidade. Ele que, em diversas casas espíritas, trabalha com cirurgias espirituais, num trabalho para diminuir a sua carga kármica, das experiências de baixo teor que foram feitas principalmente no período de guerra. Então, ele desencarna com um comprometimento muito grande. Então, logo toma consciência, pede à divindade uma oportunidade de começar a reconstruir, e através dos seus enfermeiros, né, e agora médiums, ele consegue diminuir o sofrimento das pessoas e, ao mesmo tempo, diminuir a sua própria expiação. Nós paramos justamente nesse ponto quando ela fala: tratando-se de um ensaio complexo, preferiremos, sobre o assunto, afirmar somente aquilo que particularmente nos disseram respeito, visto ignorarmos particularidades de recepção mediúnica de outros instrumentos. Então, ela começa dizendo: olha, o que eu posso falar é apenas da experiência que eu tenho. Assim sendo, começaremos declarando que receber obras mediúnicas, quer se trate de romances ou não,
Se para alguns médiuns constitui missão, como presenciamos suceder a Francisco Cândido Xavier, para outros constituirá provação e resgate de algo mal interpretado ou realizado num passado reencarnatório. Nesta última categoria, nos colocamos a nós mesmas, pois não ignoramos sejam resgate as terríveis peripécias que hemos sustentado e vencido até agora, para conseguir apresentar à bibliografia espírita a pequena contribuição que nos tem cabido. Então, ela tinha consciência que o comprometimento mediúnico que ela trouxe para essa atual encarnação era um comprometimento expiatório, visto que esses fenômenos começaram tão logo ela nasceu. Ela já foi fenômeno de um fenômeno de catalepsia, ela foi, né, dada como morta e por muito pouco não foi enterrada viva, diante de um fenômeno que apresentaria algumas vezes ainda em sua vida. De outro modo, verifica-se tratar-se de um dom especial, pois o médium psicógrafo simplesmente não se prestará ao feito literário mediúnico se não trouxer nos meandros psíquicos, além desta também a qualidade de literário, como também definiu Allan Kardec. Então, olha o que ela está falando para nós. Um médium psicógrafo que venha receber romances, ele pode, nesta atual existência, talvez, não ter conhecimento da literatura, mas ele precisa ter nos arquivos do inconsciente, das experiências reencarnatórias, ele precisa ter essa veia literária. Ele precisa ter experiências no campo literário para que ele tenha uma maleabilidade dentro do campo mediúnico para alcançar o êxito, assim como aquele que prescreve um receituário, aquele que faz cirurgias espirituais, eles precisam ter um comprometimento nesta área em vidas passadas. E nós não perdemos esse patrimônio, ele pode estar adormecido nesta atual existência. Mas para que o Espírito encontre em nós um campo para desdobrar o fenômeno, para dar qualidade, para ampliar a percepção, é necessário que o médium ele desenvolva em si essas potencialidades. Por isso que o médium deve estar sempre estudando o campo da mediunidade. Não é o estudo apenas acadêmico, né, que vai levar o cérebro treinado às reações quase que matemáticas, mas um conhecimento bem profundo da mediunidade, bem delicado dos seus meandros, das suas dificuldades, para que ele possa, durante o seu trabalho mediúnico, ser um instrumento muito mais maleável, com muito mais recursos a oferecer à espiritualidade. Ela diz aqui que Allan Kardec bem definiu. O médium literário do momento, portanto, teria sido escritor em vidas passadas, ou pelo menos um intelectual inclinado às letras e ao belo, razão pela qual, na atualidade, possui aptidão para obter do espaço obras superiores aos seus próprios conhecimentos do presente. No entanto, quer se trate de missão ou expiação, o que é certo que todos os médiuns, para todos, é a tremenda responsabilidade que assumem no dia em que colocarem o seu nome e a sua personalidade no seio de um movimento dessa natureza. Hoje em dia,
há uma precipitação muito grande, principalmente de médiuns novatos que começam, e em algumas vezes começam bem inspirados, direcionados, mas quase que há uma busca por se celebrizar pela mediunidade, seja num livro, seja numa pintura, seja numa comunicação. E, no entanto, talvez nós não tenhamos a consciência da responsabilidade. O dia que tivermos uma obra psicografada ou não, em que o nosso nome esteja, envolvido na construção daquela obra, nós seremos responsáveis pelas consequências que esta obra fará. De acordo com a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, nós somos responsáveis pelo mal que surge do bem que deixou de ser feito, mas também somos responsáveis pelo bem que surge do mal que deixou de ser feito. Então, quando alguém lê uma obra e aquela obra o estimula para o bem, evita, que se perca uma vida, que se caia na depressão, no tédio, na melancolia, que se busque fugas, para a drogadição, para qualquer outra muleta emocional para sustentar a vida, essa obra ela alcança um benefício e aquele que foi instrumento ou que foi o autor também recebe bênçãos por isso. Em contrapartida, uma obra que estimule a depressão, a melancolia, a tristeza, que institui o ódio contra o semelhante, que vanglorie a própria tortura, são construções extremamente negativas que geram, que estimulam o que há de pior nas pessoas a virem à tona, a tomarem atitudes agressivas, a soltarem o seu temperamento que devia ser muito mais depurado, muito mais filtrado para um comportamento social mais equilibrado. Então, uma obra dessa acaba construindo o mal, e esse mal que surge da irresponsabilidade ou responsabilidade de quem escreveu ou de quem foi intérprete desta obra também recai sobre os seus ombros, porque Deus é um Pai de extrema bondade, mas é um Pai justo e que nos dá a colheita daquilo que nós mesmos plantamos. Não desejaremos abordar a iniciação, por assim dizer, necessária a um médium, a fim de servir de instrumento fácil sob a direção dos amigos espirituais que dele desejarem utilizar-se para trabalhos mediúnicos em geral. Como também apontou o grande educador Emmanuel, há nos reinos do espírito leis e princípios, novas relações e novos mundos a conquistar. Isso, entretanto, exige, antes de tudo, paciência, trabalho, responsabilidade e entendimento, atenção e suor, o que implicará renovação, severos trabalhos de reforma interior de parte do candidato a intérprete dos espíritos. Então, qualquer um de nós que se candidate ao trabalho mediúnico responsável precisa entender que o primeiro passo é a evangelização do próprio candidato. Porque a sessão mediúnica não é uma vez por semana, 1 hora, 1 hora e meia. A sessão mediúnica que nós participamos é a nossa vida. E os pensamentos que temos fazem conexões espirituais. Então, se eu estou no meu trabalho e lá eu perco a minha calma, a minha tranquilidade, eu ofendo, eu me torno uma pessoa, às vezes, que se irrita com facilidade, ou que é agressiva, nesse momento eu estou instrumentalizando energias negativas. Porque, mesmo que seja o meu temperamento, quando eu penso e ponho a emoção nesse pensamento, esse pensamento faz conexões
porque é da lei que assim seja. É da lei que assim funcione. Qualquer pessoa que pensa, não pensa sozinho. Então, nós nunca estamos sozinhos. E durante a vida, durante o nosso dia, quantos momentos passamos com um pensamento elevado, com um pensamento melhor direcionado, e quantos momentos passamos com um pensamento totalmente desvinculado de uma proposta educativa. Aí eu já tenho um parâmetro que, se médium que todos somos, estamos trabalhando pelo bem ou simplesmente com o pensamento, né, medíocre, da mediocridade humana, das coisas materiais, os valores temporais, de tudo aquilo que não engrandece. Enquanto eu pensar que eu posso ser o que for do lado de fora e que naquela uma hora e meia lá dentro, eu visto uma auréola de santo, eu não estou pronto para o trabalho mediúnico. Eu preciso de valores, eu preciso de trabalho, eu preciso de, como ele coloca aqui, né? Severos trabalhos de reforma íntima. Qualquer reunião mediúnica que abra a porta a médiuns irresponsáveis que não tenham esse comprometimento, terá um trabalho irresponsável, com consequências irresponsáveis, com conexões com espíritos neutros que vão sugar de nós o fluido vital, que vão sugar de nós a energia da própria alegria, do próprio trabalho, e aquele trabalho mediúnico vai chegar um momento que já não nos satisfaz, porque ele não traz nada de novo, nada de engrandecimento, ele é apenas um passatempo com o mundo inferior. Situação essa que Moisés proibiu lá no Velho Testamento, e até hoje nós estamos vivendo no mesmo ciclo. Queremos a mediunidade divorciada de uma proposta moral, o que não tem cabimento para as casas espíritas bem orientadas. Certamente, continua ela dizendo, não ignoramos que a faculdade mediúnica em si mesma independe de qualidades morais excelentes ou de virtudes, visto que Allan Kardec, assim como os espíritos elevados que lhe revelaram a doutrina espírita, explicaram que até mesmo um médium analfabeto pode escrever belas páginas de literatura. Então, Allan Kardec coloca, olha, não é um requisito para o médium ter conhecimento e nem virtude, porque a mediunidade é um fenômeno neutro. Ele pode ser uma pessoa vulgar e, num momento de necessidade, ter alguma utilidade para um trabalho. Pode ser uma pessoa iletrada e, mesmo assim, ser um instrumento através de uma mediunidade mecânica. Pode. Não quer dizer que é fácil. Todavia, diz ela para nós, o mesmo Kardec classificou de muito raros, quase excepcionais mesmo, tais médiuns, e a nós outros, os espíritas em geral, com a longa experiência adquirida no aprendizado diário, também temos constatado que se é fato que a faculdade mediúnica em si independe de qualidades morais excelentes, os feitos edificantes que pode ela produzir somente advêm, no entanto, após renovação geral de seu portador, ou pelo menos após a demonstração de parte deste, de boa vontade, em se harmonizar com a espiritualidade superior, mediante a observância de severos deveres e disciplina. Médiuns nós temos em diversas instituições, em diversas casas espíritas. E a gente vai lá e os espíritos passam a mão na nossa cabeça. Não, isso é assim mesmo, isso vai melhorar. Pode ter certeza que são espíritos inferiores. Porque os espíritos superiores não passam a mão na nossa cabeça. Eles querem o despertar espiritual. Então, eles vão nos estimular, mas vão falar: olha, o que você está passando é consequência das suas escolhas. Então, força, coragem, vença isso, cresça. Mas esse tipo de orientação a gente não quer.
Então, nós procuramos aqueles médiuns que estão sempre envolvidos, né, com essa preocupação em agradar as pessoas. E por isso acabam num campo de mistificação. Por outro lado, na questão do analfabetismo, diz ela para nós, não conhecemos nenhum médium verdadeiramente analfabeto que apresentasse obra literária escrita, embora tenhamos conhecimento de alguns poucos exemplos desses havidos na história da mediunidade. É muito mais difícil para o espírito pegar a mão de alguém que não tem a habilidade da escrita e fazê-lo escrever. É impossível? Não. Claro que não é impossível, porque a mediunidade mecânica você não tem o controle dos seus próprios atos. Então, naquele momento, você fica como um apêndice, como se fazia com as cestas de bico, com as pranchetas, com as mesas girantes, mas nós não estamos mais nessa fase. Quanto melhor o conhecimento do médium, e esse conhecimento esteja embasado num trabalho de boa vontade, de determinação, de disciplina, ele passa a ser um instrumento muito mais maleável para a espiritualidade. E aí ela vai contar uma história para nós de uma senhora que ela conheceu, diz ela o seguinte. Na cidade de Lavras, Minas Gerais, durante o período de 1926, em 1930, né, a maioria de nós, com certeza, estávamos no mundo espiritual guardando a oportunidade, conhecemos como médium do Centro Espírita de Lavras uma senhora de cor cujo coração boníssimo soube muito bem assimilar a doutrina dos espíritos, mas analfabeta, pois mal sabia assinar o próprio nome e apenas lia com grande esforço as preces contidas no final do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então, ela morou nessa cidade de Lavras, né, ali no Campo das Vertentes, durante um período, e lá, frequentando esta casa espírita, ela conheceu essa senhora. Chamava-se Eugênia da Conceição e residia numa travessa da antiga Rua do Cônego. Recebendo em memoráveis reuniões realizadas por aquele centro, presididas pelo então coronel Cristiano José de Souza e pelo seu vice-presidente, o senhor Augusto Paiva, o espírito do padre Vitor, através da incorporação, essa médium fazia os mais belos discursos filosóficos e de alta moral que jamais ouvimos, os quais às vezes levavam 30 minutos e mais ainda, lembrando efetivamente o sermão de um sacerdote no púlpito das igrejas. Recebia também o espírito do doutor Augusto José da Silva, que igualmente discursava de modo edificante, embora apresentando assuntos e estilos diversos. Ao receber espíritos sofredores, esta médium admirável, já falecida, relatava aos presentes a vida além túmulo, descrevendo como André Luiz hoje Nola tem revelado. Lembramos, né, que ela está contando a experiência de 1926 a 1930, muito antes de André Luiz relatar os pormenores do mundo espiritual. E quando ela fala hoje, tem nos dado, porque nós estamos lendo uma obra, né, que foi praticamente escrita entre os anos de 1940 e 1950. André Luiz Nola tem revelado, e de tal forma o fazia que estas manifestações se tornavam altamente elucidativas e instrutivas para os adeptos. Tais discursos, no entanto, apresentavam frequentes erros de português, visto que a médium analfabeta não oferecia
maleabilidade suficiente aos espíritos comunicantes para uma transmissão mais completa. Porém, era um instrumento com um coração boníssimo. Esta qualidade permitia a ela ser um instrumento de espíritos superiores, mesmo com a sua fragilidade intelectiva desta atual existência, ela conseguia ser intérprete desses espíritos, o que outros médiuns, talvez com muito mais conhecimento, com muito mais estudo, não conseguiam aspirar. Lembremos, por exemplo, da história de Eurípides Barçanufo, que quando estava em Sacramento, em Minas Gerais, ele vai a convite, né, dos seus parentes que já trabalhavam mediunicamente, ele vai assistir a uma reunião mediúnica que se fazia numa fazenda. E ele tem um pensamento ao entrar naquela sessão. Quando ele vê pessoas recebendo espíritos, almas que já partiram, ele pensa da seguinte forma: eu só vou acreditar que isto é verdade se o espírito de João Evangelista, o apóstolo, vier aqui nesta reunião e me explicar as bem-aventuranças. Foi um pensamento. Ele estava quietinho, respeitoso, porque era uma pessoa de uma índole, né, intocável, de uma questão moral muito bem definida. E durante o trabalho mediúnico, um daqueles camponeses simples, talvez analfabeto, como a nossa irmã aqui, Eugênia, né, mas também de coração puro, levantou-se, tomado por uma luz muito grande, chegou até ele e disse: vim atender-te o pedido. Eu sou João, o evangelista, e vim falar com você sobre as bem-aventuranças. Então ele fica pasmo. Aquele homem simples, trabalhador braçal da zona rural, naquele momento interpretava o pensamento de um dos evangelistas do nosso Senhor. E depois que ele termina, ele sente-se completamente tombado à doutrina espírita, mas o seu pensamento ainda católico, preso aos compromissos feitos à sociedade São Vicente de Paulo, era-lhe uma barreira a transpor. Ele apenas pensa. E nesse momento, eis que outro levanta e diz a ele: pois eu sou Vicente de Paulo, e te desobrigo das funções às quais você está atrelado, para que possa ser uma luz dentro desta nova fé, um trabalhador incansável para o bem, e o que ele foi até os últimos momentos da sua existência, quando desencarna vitimado pela gripe espanhola. É um exemplo muito grande de que quando se tem índole moral apurada, com certeza a mediunidade se tornará apurada. É como se nós tivéssemos uma residência e nessa residência ela estivesse organizada para a chegada daqueles que são importantes, daqueles que precisam de um ambiente específico. Perdão. A nossa casa mental é uma residência. Mas quem vive nela todos os dias? Ou na maior parte do tempo da nossa vida? Vivem os pensamentos edificantes? Ou vivem os interesses mundanos, os interesses materiais, as questões sem importância, as distrações excessivas, que não estimulam a alma ao crescimento? É uma questão a pensar. Parece-nos, continua ela ampliando este pensamento, mesmo que tal fenômeno dos analfabetos escreverem, cada vez mais raro, tendendo a desaparecer. Já era até para ter desaparecido, porque o analfabetismo já era para ter desaparecido.
É muito mais fácil ensinarmos uma pessoa analfabeta a escrever, a ler e torná-la alfabetizada, para que ela apresente qualidades na sua própria instrução, de dar a ela a liberdade da leitura, da construção do conhecimento. E isso é para a pessoa um presente de um valor inestimável. Muitos estão nessa condição porque não tiveram oportunidade. Nosso país ainda tem um atraso muito grande com o analfabetismo, com a falta de qualidade da instrução. E cabe a nós, se temos na nossa casa espírita alguém que ainda apresenta essa dificuldade, abrir um campo para que eles possam dar um passo à frente. Então, realmente, né, na época de 1940, de 1950, era muito comum as pessoas mais velhas não terem, né, não terem tido acesso à instrução, à escola, à alfabetização. E mesmo assim, a espiritualidade se serviu de muitos de coração puro para o trabalho no bem. Com certeza, se tivessem o esclarecimento, ofereceriam um leque maior de oportunidades aos espíritos. Temos compreendido que, dadas as dificuldades a vencer para o ditado mediúnico da literatura, os instrutores espirituais preferirão que os seus instrumentos se apliquem às boas leituras e estudo em geral, a observações e meditações profundas, o que não deixaria de estabelecer um preparo prévio, uma iniciação, a fim de adquirirem e arquivarem cabedais capazes de se tornar sua mente maleável e obediente a um escritor espiritual. Lembremos como Emmanuel pediu ao Chico Xavier que ele se preparasse durante um tempo. E ele levou 4 anos preparando a sua mente, apesar de Chico Xavier ser uma veia mediúnica, né, literária, científica, romancista, com todas as qualidades possíveis da literatura. Ele tinha uma versatilidade que foram diversos e diversos espíritos que escreveram mensagem por ele. Eu me recordo do primeiro Pinga-Fogo, quando ele é questionado sobre quantos espíritos já teriam se comunicado através dele, e aquela época onde ele não havia alcançado nenhum centenário, né, dos livros, o que mais tarde chegaria a 412, ele já tinha sido intérprete de mais de 500 espíritos diferentes, cada um com suas ideias, com suas personalidades, com seus valores, com as suas condições de divulgar uma ideia nova. Então, isso porque pouca instrução, sim, nessa vida, mas o básico para a escrita e para a leitura, mas uma alma com um intelecto muito grande e que cedia aos espíritos condições para ser intermediário de obras científicas profundas, literárias tantas, né, e romances inesquecíveis. Isso, porém, não é tudo, pois, como ficou dito, sem um ressurgimento de valores pessoais no íntimo do próprio médium, nada se conseguirá de apreciável, por não se haver ele ajustado às faixas vibratórias aptas ao feito. Não adianta o médium falar assim, eu quero ser um escritor, né, literário, um médium que receba romances. Mas aonde está o seu pensamento? Está sintonizado com os espíritos que podem escrever algo de útil? Porque escrever, vários espíritos escrevem.
sem nenhum comprometimento com a verdade. Nós vamos ver ainda nesta obra uma experiência dessa, de um espírito que procurou Ivone e queria escrever as suas memórias através dela, e quando ele narra as suas memórias, ela vê que não tinha um cunho espiritual nenhum naquilo. E ela fala, não, não tem porquê. E ele fala assim, não, mas eu não tenho nenhuma ligação com religião, você pode escrever e colocar que a obra é sua, você pode se beneficiar com os direitos autorais, eu não tenho necessidade de dinheiro, eu quero apenas contar a minha história. E ela nega a ele a oportunidade, dizendo de forma alguma. A mediunidade, ela é nos dada para seguir santamente, com total desinteresse. Não podemos esperar nem o reconhecimento do trabalho. Enquanto nós tivermos, né, aquela expectação, ai, essa obra vai agradar, ai, as pessoas vão ler, vão comprar muito, isso nos leva à frustração. Nós temos que ter a consciência tranquila de um bom trabalho, de uma boa dedicação. Por isso precisamos crescer moralmente, para termos estrutura e interpretar o pensamento de espíritos superiores. Seria igualmente errôneo o julgamento de que pessoas muito ilustradas e doutas seriam melhores instrumentos para um escritor da espiritualidade do que um simples estudioso, um autodidata, destituído de títulos e diploma. Olha que interessante esse pensamento. Não quer dizer, então, que para ser um médium, psicógrafo, precisa ser alguém formado em letras, alguém que tenha um conhecimento profundo, alguém que tenha títulos acadêmicos em áreas específicas. Ao contrário, ela coloca para nós, né? Um autodidata, uma pessoa que seja um bom estudioso da doutrina espírita. Sabemos, porque ficou dito pelos maiores do Espiritismo, que o cérebro menos assoberbado de teorias e sistemas pré-concebidos se presta melhor aos ditados espíritas mediúnicos, não só por se positivar o fato mais concludentemente, como também porque, graças à sua singeleza, não seria interceptada ou desfigurada com ideias pessoais, alguma revelação nova que adviesse em contraposição a teorias que se devessem ser renovadas. Antes a traduziria sem mescla, nem preconceito, porque assim não possuiria barreiras mentais capazes de impugnar um noticiário que fosse contrário às opiniões já implantadas pela cultura daquele que muito se demorou no recesso das academias. Isso aqui é complexo. Há pessoas, mesmo que não tenham, né, dedicado muito tempo ao estudo acadêmico, que são pessoas intransigentes, que não aceitam nenhum tipo de opinião contrária às opiniões que ela defende. Então, como é que essa pessoa pode ser um médium psicógrafo? Imaginemos que ele tem uma posição, seja ela filosófica, religiosa, científica, política, e quando ele receba uma mensagem, aquela mensagem seja contrária àquela ideia. O seu próprio pensamento vai ser um obstáculo maior para que ele aceite, ou, quando muito, não vai interferir naquele conteúdo e vai mesclar aquela ideia com seus próprios valores. Então, a neutralidade nesse momento é muito grande. A pessoa que sabe respeitar a opinião dos outros, que sabe escutar a opinião dos outros, que hoje em dia a gente não quer nem escutar. Alguém que pensa contrário de nós, a gente isola, afasta-se, não quer ter contato. E com isso a gente vai criando um mundo onde somente nós temos razão. Isso é um grande impedimento
para sermos instrumentos da espiritualidade. Porque talvez a mensagem que eles ditem seja muito adversa àquilo que eu penso. E naquele momento o pensamento esteja totalmente preso a valores pessoais, a valores de, de questões, né, íntimas, de questões de cultura, de questões de conhecimento, que se acha ter a razão suprema, acaba sendo um grande obstáculo para que aquela mensagem tenha a sua pureza. Imaginemos se estamos recebendo uma obra, um livro, e discordamos o tempo todo do espírito que é o comunicante. Ele vai chegar a um ponto que aquela obra vai ter muito mais a nossa personalidade do que a do espírito. Se não formos capazes de neutralizar a nossa vontade, a nossa opinião, os nossos valores, com certeza a comunicação mediúnica terá muito animismo, estará totalmente num processo área para se dar crédito, para se confiar naquilo que os espíritos ditam. Por isso, aqueles que se candidatam a obras, a livros, a mensagens, imaginemos um médium que recebe cartas psicografadas, se ele colocar os seus próprios valores, ele vai distorcer aquelas mensagens. E os pais que ali recebem, os entes queridos, não reconhecerão a mensagem porque ela está personalizada com os valores que aquele que era para ter sido neutro acabou contaminando. É uma questão muito profunda. Há pessoas que têm muito conhecimento catedrático, mas pouca abertura a uma conversação. Não se sentem, né, de forma alguma, na necessidade de aprender algo de novo. E nós sempre seremos aprendizes, sempre estaremos aprendendo com alguém uma reflexão nova. Então, não se feche num, num ponto de vista. Respeite o ponto de vista dos outros. E, acima de tudo, abra a sua integridade, a sua consciência, para que os espíritos possam nos inspirar para a vida, sem que essa inspiração esteja maculada com os nossos próprios valores. Desde o aparecimento do codificador, continua ela nos dizendo, queixam-se as entidades espirituais elevadas. Olha o que ela está falando. Os espíritos elevados queixam-se da deficiência do vocabulário humano para expressar a vertiginosidade da palavra dos espíritos, das dificuldades, das barreiras contra que lutam nossos guias para descreverem as grandezas do mundo invisível. Nós temos uma preguiça mental muito grande de estudar. Criticamos os espíritos que escrevem de uma forma mais depurada, elevada. Quantas pessoas dizem, eu não entendo a obra de Joana de Ângeles, como se ela tivesse que descer e escrever em gírias para que a gente entendesse. Somos nós que precisamos elevar. Os espíritos têm a nos descrever algo muito acima da nossa percepção, mas com uma linguagem presa, mundana, cheia de questões do terra-terra, cheia de gírias, como se nós fôssemos reduzindo a capacidade, a beleza da nossa própria língua a expressões chulas, a expressões vulgares, numa conversação, né? As pessoas quase que não entendem mais o que a outra fala, porque usam termos cada vez mais reduzidos, cada vez mais empobrecidos. E como que os espíritos vão escrever através de nós? Há um quadro cômico sobre isso, né? A gente tem isso no primeiro Pinga Fogo do Chico Xavier, quando ele conta que, infelizmente, nesta atual existência, ele teve muito pouca instrução, embora
fala com um português altamente refinado. Mas ele dizia, né, que naquela época, na experiência que ele vivia, ele trabalhava no armazém e às 6 horas ele parava aquele trabalho para poder aguar uma plantação de alho que tinha atrás do armazém. E ele falou que era um momento de muita alegria para ele, aquele momento em contato com a natureza, porque os espíritos o procuravam e naquele momento já ditavam muitas poesias que mais tarde viriam para a psicografia, preparando já o campo mental. E ele dizia que o Espírito Augusto dos Anjos falava coisa com ele de palavras que ele não tinha nem noção que existia. Era uma coisa fantástica, falava de galáxias, de dimensões. E um dia, Augusto dos Anjos disse: Chico, infelizmente, nós vamos ter que escrever o que der, porque a sua cabeça não funciona. Ele não tinha a instrução nessa vida para alcançar a beleza que Augusto dos Anjos dizia, né? E ele acha graça, né? Quem era ele que estava ali aguando o alho naquele momento? Isso mostra o quê? Se fosse Chico, mesmo Chico, né? Com uma instrução um pouco maior, ainda traria algo muito mais profundo. Se ele já deixou uma obra que talvez a gente leve aí de 5 a 10 encarnações para estudá-la toda, deixaria algo muito mais profundo, que talvez a gente não tivesse nem condições de absorver. Os espíritos superiores, diz ela aqui para nós, queixam-se as entidades espirituais elevadas da deficiência do vocabulário humano para expressar a vertiginosidade da palavra dos espíritos, das dificuldades e das barreiras com que lutam nossos guias para descreverem as grandezas do mundo invisível. Guardem isso. Eles estão queixando que somos instrumentos imperfeitos. Quem é médium, transmissor de revelações e ditados instrutivos de qualquer natureza, especialmente romances desenvolvidos no além, sabe das torturas psíquicas indefiníveis a que se vê submetido quando seu instrutor se dispõe a transmitir algo que vive ou existe nas regiões felizes do invisível, as quais desconhece porque, quando encarnado, ele, o médium, não as pudera atingir. E também sabe que isso a que dominamos tortura, a falta de outro qualificativo mais exato, não atinge somente a si próprio, mas também o instrutor comunicante, que se entregará à disciplina muito penosa, a fim de se conseguir fazer compreender. Disciplinas a que só se anima pelo muito amor à causa das verdades eternas e pelo cumprimento de um sagrado dever. Então, o que ela escreve para nós? Os espíritos, né, sofrem com isso. Talvez eles sejam até mal interpretados pela pobreza da linguagem. Quantas respostas nós temos em O Livro dos Espíritos, principalmente na primeira parte, quando Allan Kardec faz as questões sobre a divindade, que ele diz: pobreza da linguagem humana, não tem como definir, porque não tem palavras. Não tem termos equivalentes que possam fazê-los compreender a grandeza de Deus, do universo, de outros assuntos que nós nem sequer compenetramos. Por isso a importância do estudo. O estudo da doutrina espírita, de obras como essa, onde ela narra algo que talvez a gente desconheça, porque não temos a experiência mediúnica de um médium, né, com esse potencial, com esse tipo de trabalho, com esta amplidão. Nós somos pessoas ainda muito iniciantes, ainda estamos nas primeiras escolas da compreensão mediúnica e precisamos dar passos mais largos na compreensão. Quando a gente praticamente obriga os médiuns a estudarem, a terem um comprometimento com o seu próprio crescimento
instrutivo, nós estamos justamente afiando ferramentas. Quanto melhor o vocabulário de um médium, mais maleável ele é aos espíritos que escrevem por ele. Quanto mais vulgar é uma pessoa, ela só é instrumento de espíritos vulgares. Quanto mais resistente ao estudo, ela é instrumento de espíritos preguiçosos. Quanto mais distante das realidades espirituais, ela é instrumento dos opositores do progresso da humanidade. E aí cabe a nós uma reflexão profunda sobre que tipo de médiuns estamos sendo diante do convite da espiritualidade para o nosso crescimento espiritual. Nós vamos então parar nesse ponto, vamos começar o nosso trabalho de vibração. Que ele não seja feito apenas neste momento, no final de cada estudo. Que ele seja feito toda noite antes de dormirmos. Preparar-nos para nos deixar o corpo físico e adentrarmos a vida espiritual. Mas que possamos entrar com lucidez, com conhecimento, com destemor, porque a prece nos prepara um caminho. E essa iniciação que fazemos, que possamos fazer a cada dia, a cada noite, será para nós algo interessante, porque estaremos convivendo com espíritos amigos. E eles estarão nos preparando para as funções que nos aguardam. Nesses momentos também, Senhor, que elevamos o pensamento, nós pedimos pelo nosso planeta que ainda está em guerra. Guerra de interesses, guerra contra a fome, contra o preconceito, contra a falta de recurso, contra a ineficiência dos governos, contra o analfabetismo e contra uma série de funções que não elevam. Permita-nos, Senhor Jesus, que a cada dia possamos pensar um pouco menos em nós e um pouco mais em todos. Que a empatia que nem a pandemia foi capaz de fazer nascer em nós, possa vir com o amadurecimento do Espírito. E este, Senhor, compreender que se nós sentimos dor, todos à nossa volta também sentem. E se não queremos a dor para nós ou para os nossos mais próximos, que não venhamos a desejá-la para ninguém. Nesses momentos finais, nós pedimos pelos nossos irmãos, do Lar Cristão Paulo de Tarso, para todos que ali estão, Senhor, aguardando o desencarne, para aqueles que estão distantes da família, mas que recebam o abraço da espiritualidade nesta noite, de reflexão e de crescimento. Vocês não estão sozinhos, porque ninguém está sozinho. Basta pensar que fazemos ligação. Ampare, Senhor Jesus, a todos nós em caminhada. Dai-nos, Senhor, a compreensão que precisamos, a coragem e as oportunidades de crescimento. Abençoe as nossas famílias, as nossas residências, para que se tornem a luz espiritual que precisamos. A nossa caminhada em direção ao mais alto plano que o nosso esforço pode nos levar. Muito obrigado por mais esta noite, por mais esta oportunidade e por esta encarnação de bênção. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre.
Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos pela presença, pelo carinho. Que na próxima semana possamos estar novamente dando sequência ao nosso estudo. Deus os abençoe a todos.